Olá, meus queridos. Vamos para mais uma aula de redação para o primeiro ano do ensino médio. Continuando com o nosso tema textos jornalísticos, hoje com o subtema anúncio e propaganda. O anúncio publicitário. O que são os anúncios publicitários? São produzidos com a intenção de influenciar o comportamento do destinatário, ou seja, do consumidor, para que ele continue comprando ou se torne, um comprador daquela determinada marca. Ele ajuda a convencer o consumidor a tomar uma ação. Que ação é essa? A ação de comprar aquele produto ou de contratar um serviço. Nós temos aí a clássica propaganda, o clássico anúncio publicitário do Bombril, que tem 1001 utilidades, 1001 faces, dessa propaganda. Bem interessante, se vocês não conhecem, mas já devem terem ouvido falar até mesmo desse slogan que eu acabei de falar, 1001 utilidades. As características do anúncio publicitário. Ele tem caráter comercial, é claro, porque é para o comércio, para vender. Linguagem verbal e não verbal, como vocês estão vendo aí na imagem ao lado. É uma linguagem bem simples para alcançar a todos os públicos. Texto relativamente curto, persuasivos e atrativos. Então não basta ser curto, tem que convencer e tem que atrair. Em muitos, o humor, a ironia e a criatividade estão em alta. Vejam aí esse comercial de um hortifruti, esse anúncio publicitário, Horta de Elite. E aí nós temos uma referência ao filme Tropa de Elite, certo? E o tomate aí é o Capitão Nascimento, pela analogia feita ao filme, Ainda tem um slogan aí modificado do filme: se não for hortifruti, pede para sair. Então, nós temos aí essa vertente aí dos anúncios publicitários que pegam, fazem uma releitura de algo que está em alta, No caso aí, esse filme que foi muito famoso aí, muito divulgado e que muitos gostaram. Os verbos no modo imperativo, ou seja, pede para sair. Então, é uma ordem. Tá? Figuras e vícios de linguagem. Uso de cores, imagens, fotografias, como é o caso desse próprio anúncio que vocês estão visualizando aí agora. Os elementos de um anúncio publicitário. Quem produz esse tipo de texto, são os publicitários. Eles produzem os anúncios publicitários. Antes da gente se adentrar aí ao conteúdo, vocês podem ver aí outro anúncio publicitário, agora do Boticário, fazendo referência à Branca de Neve e a bruxa malvada, Que aí é com a maçã e oferecendo a suposta princesa Branca de Neve. Esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são muito atrativos. Falamos lá no slide anterior. Repletos dos verbos imperativos, com o modo verbal que oferece ordem. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam função conotativa, ou seja, fazem alusão ao irreal, ou apelativa. Então, eles apelam para que você compre, para que nós compremos aquele determinado produto ou determinada ideia, que por sua vez possui o intuito de convencer os receptores da mensagem, que somos nós, os consumidores. Podem ser textos verbais e não verbais, e ainda podem ser textos orais, como é o caso
dos anúncios que são veiculados nos rádios. Então, nós temos aí anúncios com textos puramente verbais, puramente não, né? Com verbais com imagem, ou puramente não verbais, com uma única coisa pode anunciar, né? Uma única imagem, ou várias imagens, e os textos orais que a gente ouve nos rádios. E até mesmo nas propagandas que entram, né, conforme a gente vai assistindo um vídeo no YouTube, nós também temos propagandas de áudio que aparecem, né, e interrompe aquele vídeo que a gente está assistindo. Outra propaganda aí do Bombril, né, a Mona Lisa, fazendo referência à Mona Lisa, né, como suposta dona de casa, e o Monbiju aí, ó, fazendo propaganda do Monbiju, que é da linha Bombril. Estrutura. Como fazer um anúncio publicitário? Bom, eles são estruturados de diversas maneiras, pois eles não têm uma estrutura física, uma estrutura fixa. Eles não têm um padrão. Eles podem ser de diversas formas, com imagens e textos, ou somente textos, ou somente imagens. Isso aí vai da criatividade do publicitário que está produzindo aquele anúncio. Isso vai depender também não só da criatividade do publicitário, mas também do local onde vai ser veiculado, onde ele vai ser anunciado. O espaço que, por exemplo, o espaço que será preenchido com a mensagem, meia folha, uma folha, um outdoor, um cartaz, o veículo também de comunicação, né? Se é o YouTube, se é um rádio, né? Se é televisão, se é uma revista, tudo isso vai depender muito. Não podemos esquecer que os anúncios publicitários, eles estão presentes de forma concreta em provas, simulados e vestibulares, né? O Enem também tem muito aí. Por isso que eles trazem geralmente uma releitura, como é o caso aí desse comercial, desse anúncio do Bombril, né? Que acredito que muitos de vocês aí do outro lado da telinha, logo que viram aí o garoto propaganda fazendo uma referência à Mona Lisa. Se lembraram logo deste quadro. Vocês têm aí mais um exemplo aí de uma propaganda agora da Ruffles, né? A batata da onda, né? Como todos falam, com assim uma batata aí toda de óculos escuro, toda curtindo aí um bocão comendo, né? Como nós gostaríamos de estar fazendo agora, né? Uma batata super deliciosa. Também uma criatividade do publicitário que não usou praticamente não usou um texto oral, não usou um texto verbal. Ele usou apenas o nome da batata. E não precisa de falar muito mais. Por quê? Porque só o que nós estamos vendo, né, essa boca aí faminta, né, essa batata aí provocante, ela já nos faz sentir vontade de comê-la. Então, para comê-la, nós temos que comprar o produto. Então, nós temos aí também como estrutura do texto o título, que geralmente ele vem escrito em letras maiores com o objetivo de chamar a atenção do consumidor. Vejam aí, ó, novo chocolate Azteca, mais delicioso. Então, nós temos aí um outro tipo de propaganda. O corpo do texto. Trata-se de quê? Da mensagem ou informação que envolve, né, toda a persuasão na linguagem publicitária para nos convencer a comprar o produto. O corpo do texto são acrescidos nele, né, os verbos no imperativo, vocativo e imagens, apresentados de maneira breve, para não ficar aquela poluição de imagem, numa linguagem clara e simples. O corpo do texto também utiliza a linguagem coloquial para chegar até o público-alvo com mais facilidade, para se aproximar desse público. E pode incluir figuras
de linguagem, como metáfora, metonímia, hipérbole e tantas outras, e o vício de linguagem, que podem ser os estrangeirismos, neologismos, ambiguidade, etc. Nós também, no texto também publicitário, na estrutura, nós temos a marca, né, que é a marca do produto, junto com o logo, né, o logotipo da empresa. Olha aí a marca do produto, né, Chocolate Azteca Limitada. E geralmente vem a marca, o logo da empresa. Os contatos também são importantes para estarem no anúncio, né? Informações de contato e identificação da empresa que comercializa aquele produto, para saber onde encontrar, senão como nós vamos saber onde encontrar determinado produto. Aí nesse exemplo nós temos aí e-mail, passou uma moto abençoada, um e-mail, temos a página oficial o site, né, oficial, o Facebook, o serviço de atendimento ao consumidor e tantas outras formas de contato onde encontrar, né, o produto anunciado. A propaganda, ela é um pouco parecida com o anúncio, que ela também anuncia algo, porém ela não tem a finalidade de vender um produto. Ela tem a finalidade de veicular uma ideia, de convencer a comprar uma ideia. Então, ela não visa levar a pessoa a consumir um produto, mas sim a adotar determinada ideologia política ou determinado comportamento social. Vejam aí ao lado a campanha de vacinação contra a poliomielite. Então, nós temos aí uma propaganda, né, do Ministério da Saúde, que nos convencendo a vacinar as crianças contra a poliomielite. Então, que protege, que vai cuidar da saúde das crianças. Então, isso é um recurso também persuasivo, tá? Não tem a intenção de vender um produto, mas tem a intenção de persuadir a adotar uma ideologia ou um comportamento social diferente. Uma propaganda ainda pode ser parte de uma campanha de conscientização, né? Que é o caso dessa propaganda aí do Zé Gotinha, né, contra a poliomielite. Espero que vocês tenham conseguido entender a matéria. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e até a próxima aula de redação para o ensino médio. Grande abraço a todos!